semana. A gente vai começar pela página 30 da apostila do volume 3. A seção é So Far I've Learned, que é o que eu aprendi até agora. Aqui na 1, reescreva estas sentenças na forma negativa. Então aqui, ó, na A, a gente tem uma negativa do passado simples. Então, ó, eu me candidatei para a vaga de interno, né, na última semana, na last week, na última semana. Por isso que é passado simples, ó, eu identifiquei quando que isso aconteceu, foi na última semana. Então, por isso que eu usei o passado simples. Então, no passado simples, como que a gente faz a negativa? Primeiro vem o sujeito. Quem que é o sujeito aqui? É o I. Então, vamos repetir o I. Depois vem o auxiliar, que é o didn't ou did not, né? Sem abreviar é did not. Abreviado, como eu coloquei aqui, é didn't. E o verbo, ele vem na forma base. Como que é a forma base de applied? Ó, aqui eu troquei o Y pelo I e depois acrescentei o ED. Então, a forma base dele é sem esse ED e no lugar do I é o Y. Então, vai ficar I didn't apply com o Y no lugar do I e sem o ED. E o restante aqui da oração, for the intern position last week, para a vaga de interno na última semana, certinho? Reescrevemos aí então a primeira. A B. O Andrew, ele acabou de chegar no aeroporto. Então a gente vai ter que colocar que o Andrew, que ele não chegou no aeroporto ainda, né? Porque qual que é o contrário? Qual que é a forma negativa? Se eu tô afirmando que ele acabou de chegar, e é pra gente colocar na forma negativa, o Andrew não chegou ainda, né? Então, vamos lá ver como que a gente vai montar essa oração. Primeiro vem o sujeito, né? O Andrew. Depois, aqui na negativa do present perfect, né? Ele não chegou ainda. Então, é alguma coisa que está alterando aqui o meu presente. Por isso, o uso do present perfect. Como que a gente vai fazer a negativa? Como eu estou falando do Andrew, eu estou falando de he. E o he, depois do he, vem o hasn't. Então, Andrew hasn't ou has not. Ele hasn't, e depois qual que é o verbo no passado? É o arrived. Como ele é um verbo regular, então tanto a forma de passado simples quanto o de particípio, que é para o present perfect, vão ser as mesmas, tá? É só acrescentar o ed aqui no caso, só o D, porque arrive termina em E. Então vai ficar Andrew hasn't arrived at the airport, no aeroporto, só que daí vai ter que colocar o ainda aqui no final. E como que é o ainda em inglês? É o yet, Y-E-T. Então, Andrew hasn't ou has not arrived, né? Vai continuar o arrived. Vamos cortar esse just aqui, que é o do já, né? Que ele já chegou no aeroporto. Então, a gente vai cortar esse just e vai continuar aqui, arrived at the airport, no aeroporto, yet, que é ainda, certinho? Aqui na C, os meus colegas de classe e eu, então somos nós, né? Meus colegas de classe e eu somos nós. Trabalhamos no mesmo projeto no último mês. Então, todo mundo trabalhou junto no mesmo projeto. E se eu quiser, então, colocar na forma negativa, como está pedindo aqui na questão, eu tenho que falar que os meus colegas e eu não trabalhamos. E como é no último mês, ó, identifiquei quando aconteceu, é passado simples. Então, como que a gente faz a negativa do passado simples? My classmates and I, né, que são os sujeitos da oração. Depois do sujeito vem o didn't. E o verbo é worked. Como que é a forma base de worked? É o orc, sem o ed. Por quê? Porque ele é regular, ó. Eu só acrescentei o ed para jogar ele no passado, mas como tá na negativa o verbo fica na forma base, ele não vai para a forma de
passado simples. Então, my classmates and I didn't ou did not, né, para fazer a negativa do passado simples, work, sem o ed, on the same project last month. Então, eu e os meus colegas não trabalhamos no mesmo projeto no último mês. Aqui, os meus parentes, meus pais, eles já visitaram Ottawa 2 vezes. Aí a mesma coisa aqui da segunda frase, né? Que o Andrew já tinha chegado no aeroporto. Aqui é a mesma coisa, ó, a gente vai ter que negar. Os meus pais não visitaram Ottawa ainda, né? Vai ter que usar o yet no final, que é o ainda em inglês. Então, meus pais, my parents, eles são o sujeito da oração. Então, my parents have, né? Tô falando de my parents, eu tô falando de eles. Aqui a negativa para eles é haven't ou have not. A read eu tenho que cortar aqui dessa oração, né, para fazer sentido. Então, meus pais have, visit é um verbo regular, então no particípio ele também vai ser visited, tanto pro passado simples, né, afirmativa do passado simples, ou para formar as orações do present perfect, vai ser visited, tá? Ottawa, só que aqui ao invés de 2 vezes a gente vai colocar o yet, que é ainda, W-E-T. Os meus pais, eles não visitaram Ottawa ainda. Certinho? Essa então foi a número 1. E agora a gente vai para número 2. Então aqui a gente vai completar as sentenças usando ou o passado simples, né, que é o simple past, ou o present perfect, dos verbos entre parênteses. Aí eu peguei os verbos que estão aqui entre parênteses e já coloquei. Aqui na primeira opção, são eles no passado simples, as formas de passado simples deles. E aqui na segunda opção, são eles no passado particípio, que é o present perfect, que é usado, né, o particípio é usado para formar o present perfect. Lembrando que aqui no português, o particípio seria mais ou menos assim, o get é o verbo conseguir, o got é no passado, conseguir no passado. Eu consegui, ele conseguiu, nós conseguimos, né? E o gotten, ele é conseguido. Esse ido, né? Esse particípio. Aqui no português nós chamamos de particípio, essa forma aqui que o verbo se encontra, tá bom? Vamos começar aqui, ó. Na A, o Sérgio. O Sérgio, ele então ele conseguiu um novo trabalho em janeiro. Então, eu especifiquei quando que foi que ele conseguiu o novo trabalho dele. Então, quando eu especifico, né, quando que aconteceu algo no passado, eu uso o simple past. E qual que é o simple past para got? Para get é o got, o G-O-T. Então, Sérgio got a new job in January. Então, o Sérgio, ele conseguiu um novo trabalho em janeiro. Aqui na B, nós, know é conhecer, então nós conhecemos o Johnny for 2 years, tem já 2 anos. Então, a gente conheceu ele e a gente continua, né, conhecendo ele. Já tem 2 anos que a gente conhece ele. Então, aconteceu lá no passado e ainda influencia aqui no presente. Então, é o present perfect. Então, o present perfect é como we, depois do we vem o auxiliar, que aqui no caso é o have, que é o H-A-V-E, né? Tem o have e tem o has, né? Mas como a gente está tratando de nós, é o have. We have. E aí, o verbo tem que vir no particípio. Qual que é o particípio do know? É o known. Então, é o K-N-O-W-N. Então, we have known Johnny for 2 years. Então, nós conhecemos o Johnny já tem 2 anos, né? Conhecemos o Johnny por 2 anos. Se fôssemos traduzir ao pé da letra, seria, né? Nós temos conhecido o Johnny por 2 anos, tá? Às vezes dá um sentido também, né? A gente consegue fazer essa conexão com a nossa língua mãe para fazer um pouquinho mais de sentido na nossa cabeça o uso do present perfect.
Aqui na C a gente tem o quê? A gente tem uma interrogativa. Vamos ver, então, se ela é do Simple Past ou do Present Perfect. Vamos ver, ó, a C, então. Você, né? O verbo é see. Você viu Sarah last week? Você viu a Sarah na última semana? Então, eu informei aqui quando que eu quero saber quando você viu a Sarah, né? Na última semana. Eu coloquei aqui um tempo específico do passado. Então, é o passado simples. Lembrando que para formar uma interrogativa no passado simples, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar primeiro o auxiliar do passado, que no caso é o did, que é aquele D-I-D, né? O did. Então, vai ficar primeiro o auxiliar, depois o sujeito, que já está aqui, que no caso é you, e depois o verbo na sua forma base. O verbo não vai para o passado quando é interrogativo e negativo no passado simples, tá bom? Então, vai ficar Did you see, né? Da mesma forma que está aqui, da forma base. Então, você viu a Sarah na última semana? Aqui na D. A Karen, have é ter, né? A Karen tem esse trabalho desde que ela tinha 18 anos de idade. Então, ela completou 18 anos, ela entrou no trabalho e até agora ela continua trabalhando lá. Então, a gente vai usar o quê? A gente vai usar o present perfect, né? Alguma coisa que aconteceu lá no passado, aconteceu quando ela tinha 18 anos e, indiferente de quanto seja a idade que ela tem agora, ela ainda continua trabalhando lá, tá? Então, a Karen, quando eu falo de Karen, eu falo she. Então, she, depois do she, o auxiliar que vem no present perfect é o has, é o H-A-S. Karen has. E aí, o have, qual que é o passado do verbo have? É o had. Então, o had, ele tanto serve para o simple past, quanto para particípio, que é o que usa no present perfect. Então, a Karen has, had, né? Has, H-A-S, had, H-A-D, este trabalho, desde que ela tem 18 anos de idade. E aqui na E, eles, o be, né, o nosso famoso verbo be, é ser e estar. Então, eles são ou estão realmente bons amigos por 20 anos. Então, aqui no caso, eles são, né? Eles têm sido bons amigos por 20 anos. Esse tem sido é o present perfect. Começou lá atrás, né? Há 20 anos atrás, eles são amigos até agora. Então, a gente usa o present perfect. Para eles, o present perfect, depois do sujeito, vem o have, que é aquele H-A-V aqui, ó. Esse have aqui, que é o auxiliar do present perfect. Então, depois do sujeito, sempre vai vir ou o have ou o has no present perfect. Isso depende de você identificar quem foi o sujeito da oração. Então, they have, e o be, ele tem que estar no particípio. Como que é o particípio do be? É o been. Então, they have been really good friends for 20 years. Bom, aqui na 3 é para a gente circular a opção correta. A gente tem duas opções e uma delas é a correta. A gente tem uma opção que está usando o passado simples e a outra que está utilizando o present perfect. E aí, pelo contexto, a gente vai ver qual que é a correta aqui para ser circulada, né? Vamos lá, ó. A oração ela começa assim, ó, com a Meg falando. Eu acabei de falar com o Lenny, ó, usou o present perfect aqui. Por quê? Porque eu acabei de falar com ele. Ele não está feliz. Ele reprovou em outro teste. Aí o Tim responde, o quê? Ele já fez esse teste 5 vezes. Ele já fez o teste 5 vezes. Então, ó, quando tem esse already, que é o já, né? Ele já fez isso várias vezes, né? Ou yet, que é daquele primeiro exercício que eu falei para vocês, né? Que é quando tem a negativa, né? Que no finalzinho é o yet, que é ainda, né? Você não fez isso ainda. Você já fez isso. Você já fez isso várias vezes. Você já fez isso. Então,
é sempre o present perfect. Então, quando tem o already aqui no meio, né, entre o auxiliar e o verbo no particípio, ou o yet lá no final, tem que ser com o present perfect, tá? Você já fez, no caso aqui, ele já fez 5 vezes o teste. Então, a gente vai usar o present perfect para formar essa oração, tá bom? Porque não é alguma coisa que já aconteceu no passado e ficou lá no passado, tá? É alguma coisa que aconteceu e ainda está influenciando aqui o presente. Por isso que sempre que tiver o already, né, que já, né, que é a tradução já aqui para o português, vai ter que acompanhar o present perfect. Então, a opção correta é his, né, que é a abreviação do has, he's already taken, né? O taken é do verbo ter, do verbo tomar, né? Take, né? Ele tem várias traduções e no particípio ele fica taken, certo? Aqui na B, eu, 3 cups of coffee. Então, eu tomei 3 copos de café quando? Yesterday, ontem. Ó, eu já indiquei quando que foi o dia que eu tomei o café. E agora meu estômago está sentindo terrível. Então, eu tô até passando mal, né? Então, eu tomei 3 copos de café ontem. Como eu especifiquei que foi ontem que eu tomei, né? Que eu tô passando mal agora por causa disso, eu vou usar o passado simples. Especifiquei a data, é passado simples. Então, a opção é só had, tá? Que é no sentido de tomar, né, de ingerir, né, had ao invés de I've had, que seria o particípio, né, que é quando você não sabe a data que isso aconteceu, né, ou se você acabou de tomar café, você usaria o I've had, mas como eu tomei ontem, né, eu especifiquei que foi ontem que eu tomei, eu vou usar o had. Aqui na C, porque por que você está indo para o Alasca novamente? Você já viu todas as atrações turísticas lá uma porção de vezes. Então, aqui, ó, dá aquele sentido, né, de que você já viu todas as atrações turísticas um montão de vezes. E o já, esse sentido de já, acompanha o quê? Acompanha o present perfect. Então, a opção é you've seen, né? Que é o have mais o verbo see, que é ver no particípio, que vira seen. Bom, a D. A Temi, ela mudou para nossa vizinhança na última sexta-feira. Então tem específico aqui quando que foi que a Temi mudou aqui para perto da minha casa, né? Para perto da nossa casa, da nossa vizinhança. Então foi na sexta-feira. Especifiquei quando que isso aconteceu. Então tem que ser o passado simples. Então, ó, essa abreviatura aqui que é do has, né? Que informa que está no present perfect, não serve, tem que ser o moved, que é só o verbo move, de se mudar, né, para no passado simples, ok? E aqui na E, o Pedro fala, excuse me, me perdoa, você viu o Jimmy? Aí a Beth responde, ele acabou de ir para casa. Então, esse just, ele acabou, algo acabou de acontecer, então ainda está influenciando aqui no meu presente, né? Aconteceu agora há pouco, é um passado muito recente, né? Acabou de acontecer, esse just aqui, né? De acabou, aconteceu agorinha mesmo, ele vai sempre vir junto com o present perfect, que no caso é essa primeira opção. Por quê? Porque tem o his, né, que é a abreviatura do has, que é o auxiliar, né, do present perfect. Tem o just, que é esse agora, né, ele acabou de. E o gone, que é o verbo go no particípio, para formar então o present perfect. Ele acabou de ir para casa. Ponto. Essa oração acabou. Aí começa uma oração nova. Ele partiu a
2 minutos atrás. Aí, nessa oração aqui, ó, eu já especifiquei quando foi que ele partiu, né? Que foi há 2 minutos atrás. Ele saiu e foi embora 2 minutos atrás. Então, nesse aqui, ó, eu vou usar o left, que é o passado simples. Então, eu especifiquei quando no tempo que aconteceu, eu não posso usar present perfect. Tem que ser o simple past. E aqui o simple past é o... Aqui na 4, ó, em cada situação, complete as sentenças com uma palavra do box, que é um verbo, né? E aí, pelo contexto da oração, a gente vai ver se vai colocar no passado simples ou no presente perfeito, no present perfect. Aqui vocês viram, ó, que tem na frente, né? Buy é comprar para colocar ele na negativa. Finish, que é finalizar, é na negativa. O see, que é ver, é na afirmativa. O call, que às vezes pode ser chamar, né? É na negativa. E o watch, que é assistir, vai ser na afirmativa. Então, vamos começar lá. A Jennifer, algum desses verbos aí, os tickets para o show ainda. Ó, quando tem o ainda, o que eu acabei de falar para vocês? Ainda vem junto com o present perfect. Então, a Jennifer comprou, né? Aqui no caso, ela não comprou os tickets ainda, né? Ela não comprou os ingressos para o concerto, para o show ainda. Então, vamos lá. Jennifer é ela, né? Para a gente colocar na negativa do present perfect. Ela é she. Depois do she, então, vai vir o hasn't. Jennifer hasn't. E aí, o verbo é buy. Como que fica o buy no particípio? Fica bought. B-O-U-G-H-T. Tá bom? Então, Jennifer hasn't ou has not bought the tickets to the concert yet. Então, ela não comprou ainda, né? Já era para ela ter comprado e ela ainda não comprou. Bom, e aqui na B? Na B, vamos lá, ó. Temos um you already, né? O espaço you already. Already é o que? É já. Já só acompanha o present perfect. Então, a gente já sabe que essa oração, ela tá no present perfect. Ok, agora a gente tem que descobrir qual o verbo que é pra gente colocar aqui nessa oração. Vamos ver, ó. The Lion King Movie, o filme do Rei Leão. Então, o que a gente faz? A gente assiste a um filme. Então, você já assistiu ao filme do Rei Leão? Então, o verbo que a gente tem que encaixar aqui é watch, de assistir. Como que a gente monta uma interrogativa no present perfect? Primeiro vem o auxiliar. Nesse caso, qual que vai ser? Vai ser o have. Por quê? Porque eu estou perguntando para você, you. O que acompanha o you é o have. Então, have you already? Você já. E what? É assistir. Como é o particípio do verbo what, ele é regular. Então, você vai colocar o ed no final, tá? Vai ficar watched. The Lion King Movie. Você já assistiu o filme do Rei Leão? Certinho? Aqui na C. Na C, vamos descobrir qual que é o verbo que a gente vai colocar aqui, ó. I, alguma coisa por Joey ontem, yesterday. Ó, identifiquei já qual que é o tempo verbal que eu vou usar. Por quê? Porque eu falei que foi ontem que aconteceu. Então, eu tô falando no passado simples. Eu identifiquei quando que a ação aconteceu, eu uso o passado simples. Agora, eu preciso ver que verbo que eu vou usar. Vamos ver aqui o final da oração. Eu farei isso quando eu chegar, né, de volta da escola, quando eu retornar da escola. Então, eu tenho as opções aqui. Eu finalizei Joey ontem? Não. O by já foi, não pode ser. Se é uma possibilidade, né? Chamar. Eu não chamei o Joey ontem. Ó, uma possibilidade legal. E o watch que já foi, que é assistir, né? Então, provavelmente vai ser o se ou o
call, né? Eu não chamei o Joey ontem, né? Eu não liguei para o Joey ontem. Eu vou ligar para ele quando eu retornar da escola. Então vamos lá ver como que a gente faz a negativa com esse call, de chamar, de ligar. Então, ó, já tem o I, que é o sujeito. Depois do sujeito vem o didn't ou did not, se não tiver abreviado. Então, I did ou I did not ou I didn't call. Por que call? Por que não vai colocar o call no passado, que é called? Porque eu tô fazendo uma negativa. Aqui, ó, o meu auxiliar de passado simples já informou que esse verbo tá no passado simples, tá? Então eu não preciso, eu não posso colocar ele no passado simples novamente. Eu não posso colocar o verbo no passado simples. O passado simples a gente só usa, né, do verbo para afirmativa, negativa e interrogativa não. O verbo continua na sua forma base. Então, I didn't call, né? Ou I did not call Joey yesterday. Aqui na D. A Sara enviou para você um grande abraço. Eu outra palavrinha que nos remete ao quê? Ao present perfect, né? É que eu acabei de fazer alguma coisa. I just, né? Acabei de fazer. Então, I just alguma coisa, né? Algum dos verbos, ela na cafeteria, at the coffee shop. Então, eu acabei de ver, né? Eu acabei de ver ela, de vê-la. Então, como já tenho just aqui informando que é algo que eu acabei de fazer, é present perfect. E como que é o present perfect? Eu, né, o sujeito. Qual que é o sujeito que vem depois? Qual que é o auxiliar que vem depois do sujeito? Que aqui no caso é I. Vai ser o have. Então, I have just. E aí vai ter que ser o verbo no particípio. Como que é o particípio do verbo ver, que é se? O particípio é seen, né? S-E-E-N. Então, eu acabei de ver ela na cafeteria. Por isso que vai ser o present perfect. A Sen fala, eu posso me conectar agora, por favor? Né? Ela pergunta para o pai dela, eu posso aí entrar na internet agora, por favor? Daí o daddy, o pai, responde, desculpa, querida, alguma coisa usando o computador ainda, né? Então, ele não terminou, né? Finish, que é o último verbo que sobrou aqui pra gente. Eu não terminei de usar o computador ainda, né? E como tem esse yet aqui, esse ainda, é present perfect, né? As palavrinhas chaves aqui de present perfect, que não tem como a gente negar que a oração tá no present perfect. O already, que é já, o yet, que é ainda, e o just, que é acabou, né? Acabou de acontecer, alguma coisa que aconteceu agorinha há pouco. Tá? Então, quando tiver essas palavrinhas aqui, é present perfect, tá? O passado, ele indica quando que aquele fato aconteceu, ou aquele fato já aconteceu e não interfere mais agora. Então, não vai usar esse ainda, esse já ou esse just, que é o de acabou de acontecer, tá bom? Então, vamos lá, ó. I, né? O que acompanha o I no passado, no present perfect? O have. Então, I have. Aqui no caso é negativa, né? Porque eu não terminei de usar, né? Eu não finalizei, não terminei de usar o computador ainda. I have, daí depois vem o not ou I haven't, abreviado. Finish. Como que é o verbo finish no particípio? Vamos lá. O finish, ele é um verbo regular, então é aquele que acrescenta o ed. Acrescenta o ed tanto para o passado simples quanto para o particípio. Então, I have not ou I haven't finished, tá? Tem que colocar o ed aqui no final.
E vai ficar então: desculpa, querida, eu não terminei de usar o computador ainda. Bom, galera, aqui a gente começa então a apostila número 4, volume 4. A página é a 2, o capítulo é o 7 e aqui o título desse capítulo é A Mídia Mudou. A mídia, antigamente, o que ela era? Era jornal impresso, era rádio, era televisão, era revista. Então, era um informativo unilateral. Eles vendiam a informação e o público comprava, mas não tinha essa interação entre a mídia e o público, né? O público só recebia. E agora, com o avanço tecnológico, né, com a criação de redes sociais, com a criação de sites, né, de notícia, de informação, com a criação de plataformas de vídeos, onde se tem o conteúdo que é publicado, que é posto na televisão, no rádio, é publicado lá também nesses canais, nesses grandes canais de divulgação de vídeo, de rede social. Lá o público pode fazer o quê? Pode comentar, pode dar opinião, pode compartilhar, né? Pode dizer se concorda, se discorda, se gostou, se não gostou, pode subir, né? Pode colocar um assunto específico num trend topic, né? Pode puxar uma hashtag para algo que não gostou, né? Tem os digitais influencers nesse meio que eles usam da persuasão, né? Para persuadir os seguidores, né, para eles influenciarem os seguidores naquilo que eles acreditam ou naquilo que eles querem vender. Então, a mídia social, ela mudou. Se você for ver como ela era, não há tanto tempo atrás, há algum tempo atrás ela mudou, quando o acesso à internet não era tão grande, né? Vamos colocar, há uns 15 anos atrás, o acesso à internet ele não era tão aberto quanto se é hoje em dia. Então, de 15 anos para cá, né, que é mais ou menos quando a maioria de vocês nasceu, mudou muito. Então, vocês praticamente não pegaram essa parte que a mídia em massa era acessada apenas dessa forma unilateral, que era a televisão, o rádio, né, os jornais impressos. Hoje em dia vocês já têm ali tudo na palma da sua mão, como mostra aqui a imagem, ó. A informação, a mídia está aqui na palma da sua mão. Tem a rede de computadores, né? Um tablet, um smartphone, um notebook. A mídia está aqui dentro, a informação rola aqui dentro. Aqui, ó, a comunicação digital tem um papel crucial em nosso mundo globalizado. O toque de um botão pode nos trazer a última informação sobre os eventos atuais, conectar-nos com amigos e família em qualquer lugar no planeta, ou mesmo levar-nos a difundir nossa opinião sobre alguma coisa. Aqui a gente tem a seção Get Ready, né? Que é prepare-se. Vamos responder aqui essas perguntinhas. Como você se comunica com as pessoas na sua vida? E aí, você usa aplicativo de troca de mensagens para se comunicar mais? Ou você se comunica no olho a olho? Como que é a comunicação para você? Aqui na segunda, como que as pessoas elas se comunicavam há 10, 20 ou 50 anos atrás? Pergunte aí para seus familiares, para sua avó, para sua mãe, como que era a comunicação entre eles, né? Se eles não estivessem no mesmo local, se estivessem distantes, se tivesse um familiar em uma cidade distante, como que eles se comunicavam? Como que era a comunicação entre eles há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 50 anos atrás? Aqui na terceira, como as novas tecnologias mudaram o cenário nos tempos atuais, nos tempos recentes. Como que a tecnologia e essa criação da internet, ela mudou esse cenário de comunicação nos tempos atuais. E você
se mantém em contato com seus amigos da mesma forma que os seus parentes faziam quando eles tinham a sua idade? Como que é que os seus parentes se comunicavam com os amigos deles? Pergunta aí, pergunta para sua mãe, como que é que ela falava com os amigos dela? Que meio que ela usava, né? Ela falava, ela só falava pessoalmente, ela usava um telefone, uma carta, e você usa esse tipo de coisa? Ou você já tem um aplicativo de conversação, você usa rede social? Como que é? Qual é essa diferença? Bom, aqui na página 3, a gente tem a seção Starting Off. E já começa aqui a número 1 com uma indagação. O que você sabe sobre mídia digital? Conecte as palavras-chave, que são essas daqui, ó, de A a E, com suas definições. Então, para cada uma dessas palavrinhas-chave, a gente tem uma definição do outro lado. Vamos primeiro ver aqui o significado das palavras-chave. Coding, que é codificação. Não sei se vocês usam aquele mensageiro, né? Aquele aplicativo de troca de mensagens. Às vezes vem alguma mensagem do próprio aplicativo para gente, né? Esse contato possui codificação de mensagem. Então, isso que é a codificação, né? Codificar, criar códigos. Communicate, que é comunicar. Pictures, que são as imagens, as fotos. Social networking, que é a rede social. E technology, que é a tecnologia. E aí a gente vai ver cada uma dessas definições, então cabe uma dessas palavrinhas. Aqui é a primeira definição: imagens tais como fotografias ou desenhos. A segunda, escrever códigos para um programa de computador ou aplicativo. A terceira, usar de conhecimento científico para fins práticos. Aqui na quarta, compartilhar informações ou ideias. E aqui na quinta, usar páginas da web ou aplicativos para interagir com outros usuários. Então, cada uma dessas palavrinhas-chave aqui possui uma definição, apenas uma definição. E aí vocês vão colocar qual definição é referente a cada palavrinha-chave, certinho, pessoal? E aqui na 2, a gente vai completar o texto aqui abaixo com as palavras, ó, com as 5 palavrinhas que a gente tem aqui, que a gente teve na atividade 1. Então, vamos lá, ó. A mídia digital, ela está em torno de nós. Ela mistura alguma coisa com o conteúdo que você vê. Então, ela mistura o quê? Ela mistura a tecnologia, technology. Ela mistura a tecnologia com o conteúdo que você vê, assiste e lê todo dia. Desde aplicativos até jogos. Jornais em seu telefone, mais alguma coisa online e mesmo softwares que a NASA usa para alguma coisa com astronautas. A mídia digital é parte de nossa vida diária. Então aqui, vamos ver, a primeira palavrinha a gente já sabe que é technology, né? A segunda, a gente sabe de aplicativos até jogos, notícias em seu telefone celular e o que online? Rede social online. Então, social networking, né? Social networking online. E mesmo o software da NASA usa o quê? Usa esses meios digitais para se comunicar, communicate, né? Ele usa para se comunicar com os seus astronautas. A mídia social é um termo amplo, estendendo-se a um número de diferentes produtos, indústrias e cargos de trabalho. Aqui está algumas coisas que você pode ver. Aqui aí tem uma opção, vídeos, artigos, né? Então, o que eu posso encaixar aqui junto com vídeos e artigos?
imagens, fotografias, né? Que na rede social a gente pode encontrar, né? Na mídia social, vídeos, artigos e imagens. E então, há por trás das cenas o desenvolvimento de rede, os aplicativos, as produções de vídeo, mais alguma coisinha e dados. Então, o que a gente tem aqui dessas palavrinhas que fica por trás, né? É a codificação, coding, né? Codificar. E por essa semana é só, pessoal. A gente vai ficando por aqui e a gente se fala novamente semana que vem. Um grande abraço!